Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário porque ele sabia que usando todas as nossas forças nós jamais teríamos condições de sair do lamaçal do pecado. Mas nessa noite eu digo para você que hoje você é livre para adorar o nome do Senhor. Hoje você é livre para poder exaltar o nome do Senhor. Hoje você é livre para poder bendizer o nome do Senhor. O Senhor, ele te socorreu e vai socorrer a sua casa, vai socorrer. Ele vai socorrer você essa noite. Jesus não vai te deixar sozinho. Ele não vai deixar você vacilar. Ele não vai deixar você perder o foco. Ele não vai deixar você desanimar. Ele não vai deixar você estacionar. Ele não vai deixar você nessa luta. Ele vai mudar a sua vida nessa noite. Jesus, ele está procurando corações abertos nessa noite. Jesus, ele está procurando crentes que estejam neste lugar com o coração aberto para poder mudar a história deles. Você não entrou aqui para sair da mesma forma. Você não entrou aqui para sair do mesmo jeito. Você entrou aqui crendo que o milagre ia acontecer. E o milagre já está acontecendo na sua vida. Enquanto você adora aqui, enquanto você glorifica que o Senhor está visitando a sua casa, enquanto você adora que o Senhor está visitando a sua família, enquanto você adora que o Senhor está trazendo vida para o teu lar nessa noite. Quem vai te socorrer é Deus. Quem vai mudar a história da sua casa é Deus. Quem vai mudar a história dessa nação é Deus. Você sabe por que você está de pé? Você sabe por que a sua casa tem sido guardada por Deus? Porque Deus, ele não dorme nem sequer um segundo. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você. Enquanto você acorda, Deus está cuidando de você. Deus, ele não dorme. Deus, ele não dorme. Deus não dorme. Deus não dorme. Aleluia. Deus cuida do seu povo. Deus não dorme. Deus não dorme. Se você tivesse noção, pelo menos um pouquinho do cuidado que Deus tem tido com você, você adorava um pouco mais. Se você tivesse noção do cuidado que Deus tem com a sua casa, você adorava um pouco mais. Se você tivesse noção da graça que Deus quer derramar sobre a sua vida, você adorava um pouco mais. Deus, ele não está guardando o seu povo à toa. Deus, ele guarda o seu povo com o propósito de ganhar vidas e de dar prejuízo para o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Se os filhos de Satanás podem, os filhos de Deus podem muito mais. Se lá fora o diabo pode, Deus pode muito mais. E a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas nessa noite. Deus está nesse lugar. Deus, ele está neste lugar. Deus, ele está neste lugar. Aleluia. Deus, ele está neste lugar nessa Glória a noite. Deus. Deus, ele está neste lugar. A pessoa do Espírito Santo de Deus dizendo para você: você pode todas as coisas. Porque a força que você tem vem de mim. A graça que você tem vem de mim.
Ei, se não Deus que virar o guarda de Israel, Deus é o guarda fiel do seu povo. Você pode errar e Deus jamais vai te deixar. Você consegue entender o amor de Deus? Aleluia. Mesmo no erro, Deus não deixa de errar. Você erra, as pessoas viram as costas para você. Você erra, as pessoas te julgam. Você erra, as pessoas te criticam. Quando você erra, Deus te abraça. Aleluia, glória a Deus. Quando você erra, Deus abraça você. Você errou e todos os dias Deus te dá uma nova chance. Deus, Ele dá uma nova chance para você. Deus, Ele dá uma nova chance para você. Glória a Deus, Se você aleluia. hoje glorifica a Deus. Louvado Porque Deus te deu uma nova chance de recomeçar. Deus, Ele pega os carros e te faz alguém de valor. Você erra, as pessoas te condenam, mas Deus jamais vira as costas para você. A nação de Israel estava quebrada no cativeiro, mas Deus os trouxe de volta para a sua terra. E eles puderam adorar o nome do Senhor novamente. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior. Glória a Deus. Nada pode te fazer mal quando Deus está te guardando. Nada pode fazer mal quando Deus está te protegendo. Nada pode te fazer mal quando Deus está guardando você. O sangue de Jesus Cristo te protege. O sangue de Jesus Cristo guarda a sua casa. O sangue de Jesus Cristo te liberta. O sangue de Jesus Cristo te purifica. A graça do Senhor é muito grande sobre nós nesta noite. A graça do Senhor é muito grande sobre nós nesta noite. Nada pode te fazer mal quando Deus está te guardando. E a Bíblia diz que o Senhor guarda o seu povo. A Bíblia diz que o Senhor guarda o seu povo de todo mal. Não importa o que aconteça, 1000 pés ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido, porque é o céu quem guarda você. É o céu quem guarda a sua casa. É o céu quem te guarda. É o céu quem te guarda. A tua alma está guardada nas mãos de Deus. A tua alma está guardada nas mãos de Deus. Aleluia. A tua alma está guardada nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. A tua alma está guardada nas Louvado mãos do seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu sinto a graça do céu sobre nós nessa noite. Eu sinto o Senhor operando maravilhas neste lugar. Enquanto você adora, Deus trabalha. A Bíblia diz que o Senhor é fiel para poder abençoar o seu povo. Mesmo com a nossa infidelidade, Deus ele permanece fiel. Mesmo com os nossos erros, Deus permanece fiel. E Deus prometeu restaurar o povo dele. Deus prometeu trazer o povo de Israel de volta para a sua terra e fazer um novo povo, dar um novo coração a eles. E Deus nessa noite promete para você que vai restaurar a sua vida, vai mudar a sua história. E todos aqueles que não acreditavam vão ver o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua casa. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus.
Deus é poderoso para te guardar. Deus não vira as costas para você. Eu não sei o que aconteceu com você hoje. Para mim pouco importa saber. Mas Deus, Ele me traz aqui para dizer para você que Ele não te deixa. Aleluia. Ele não deixa você. Ele não te abandona. Ele se alegrava cantando este salmo, porque sabia que Deus jamais ia abandonar o seu povo. E nós temos que ter essa mesma fé e acreditar que Deus jamais vai nos abandonar. Aleluia. Que Deus jamais vai deixar de cuidar de nós. Não importa o que o mundo esteja passando, não importa o que esteja acontecendo. O que importa é a nossa vida nos pés do Senhor. O que importa é a nossa vida nos pés do altar. O que importa é estarmos prostrados na presença de Deus. O diabo se levantou, mas Deus desfez tudo aquilo que o diabo planejou fazer. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo na sua Aleluia. vida. Glória a Deus. Se o diabo tentou te derrubar, o laço caiu por terra. E olha você aqui adorando o nome do Senhor. Aleluia. Olha você aqui adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha você aqui de pé na presença de Deus. Louvado seja o nome. Nós não estamos aqui porque somos melhores, estamos aqui por causa da graça e misericórdia do Senhor. Aleluia. Glória a Nós Deus. estamos aqui porque somos melhores, estamos aqui porque o cuidado de Deus para conosco é incansável. Nós não estamos aqui porque somos melhores, estamos aqui porque Deus, Ele ainda tem tido misericórdia do seu povo. E nós temos motivos de sobra para poder adorar o nome do Senhor com toda a alegria que temos. Nós temos motivo de sobra para bendizer e agradecer o nome dEle só pelo que Ele já fez por nós. Só pelo que Deus já fez por nós. Só pelo que o Senhor já fez por nós. Se coloque no pé. Fale com Deus nesse momento. Rasgue seu coração para Deus nesse momento. Rasgue seu coração para Deus nessa hora. Enquanto você está orando, o Espírito de Deus está ouvindo a sua oração nessa noite. Enquanto você está aí orando, o Espírito de Deus Ele está trabalhando por você. O Espírito de Deus Ele está aqui para te ouvir. Eu sei que talvez você deve ter tido um dia turbulento, um dia difícil, mas agora é a hora de você deixar tudo nos pés do altar. Agora é a hora de você rasgar o seu coração na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus Ele precisa que você desabafe na presença dEle para Ele poder agir na sua vida. O Espírito de Deus Ele só pode agir quando você ora. O Espírito de Deus só pode trabalhar na sua vida quando você ora, quando você fala com Ele. Se você não abrir o seu coração para Deus, fica impossível de Deus fazer algo por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, te adoramos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na Tua presença, Senhor.
Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Papai eterno, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue nos usando, ó Pai, continue, meu Deus, nos fazendo, Senhor, alguém de valor na Tua presença, Senhor. Que o Senhor continue, meu Pai amado, ó Pai eterno, nos usando para fazer a diferença, Senhor, meu Deus, neste lugar, ó Pai, neste bairro, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor venha, meu Pai, nos usar para ganhar almas, ó Pai, para o Senhor neste lugar. Papai querido, ó Pai eterno, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir na nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.